paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a este canal, onde a intenção é pregar a verdade. Amém? Irmãos, tenho certeza que você já ouviu alguém dizer: cristão não pode ouvir música mundana, cristão não pode assistir filmes mundanos, cristão não pode ver desenhos mundanos, novelas. Mas alguém já parou para te explicar o porquê que não pode essas coisas? É sobre isso que vamos falar neste dia. Amém? Bom, em 1 Samuel capítulo 16, vai nos dizer que o Espírito de Deus vai abandonar o rei Saul. E quando o Espírito de Deus abandona o rei Saul, um espírito mau começa a atormentar a vida de Saul, e Saul vai começar a entrar em uma quase depressão. Porém, alguém vai sugerir para Saul: Saul, procure alguém que saiba tocar harpa, e há de ser que quando ele louvar com a sua harpa a Deus, o espírito mau se afastará de você e você se sentirá melhor. Então ele vai e autoriza, então trazem Davi. E toda vez que o espírito mau começa a atormentar a vida de Saul, Davi tocava a sua harpa louvando a Deus. E quando Davi louvava a Deus com a sua harpa, o espírito mau se retirava da vida de Saul. Para você entender como é importante, como é poderoso louvar ao Senhor, né? O poder que tem um louvor quando vem de coração de uma pessoa que tem a vida no altar do Senhor. O tempo vai passar e Israel vai à guerra contra os filisteus. E vai ter um gigante chamado Golias que vai começar a afrontar o reino de Israel. Ali, o pai de Davi, Jessé, vai enviar Davi à guerra para saber como é que estão seus filhos, porque os filhos de Jessé estavam na batalha e Jessé estava preocupado com seus filhos. Davi vai chegar na batalha e vai ouvir o gigante desafiando Israel e vai se propor a lutar com o gigante e vai vencer o gigante Golias, como nós conhecemos essa história. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Davi vence o gigante, algumas mulheres de Israel vão começar a cantar uma música: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Quando Saul ouve essa música, dando 1000 para ele, 10.000 para Davi, Saul vai ficar tomado de uma inveja e seguida de um ódio no seu coração por Davi, porque as mulheres honravam a Davi mais do que a ele. Porém, esse momento vai passar, Davi vai voltar para o seu trabalho, o rei vai voltar para a sua casa, e Davi vai voltar para o seu lugar, onde estava ali ajudando ao rei. Toda vez que o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tocava sua harpa. Só que depois dessa situação e desse episódio em que as mulheres louvavam, honravam a Davi mais do que a Saul, vai acontecer a mesma situação. O espírito mal vai vir sobre Saul e Davi, como de antes, vai começar a adorar a Deus louvando com a sua harpa. Só que o que vai acontecer não vai acontecer como antes. Não vai surgir efeito na vida de Saul. Saul vai começar a ir para cima de Davi com uma lança e vai tentar matar. Por 2 vezes Davi tenta entoar a sua harpa e não acontece como antes. Porque antes ele tocava a sua harpa, louvava a Deus, e ali o espírito mau se sentia incomodado e ia embora. Mas dessa vez não vai embora, ele vai continuar permanecendo e vai perseguir Davi até a morte de Saul. Agora, vamos fazer uma simples pergunta: por que antes funcionava e por que agora já não funciona mais? É simples, porque Saul estava tomado de um sentimento de inveja seguida de ódio no seu coração. E esse sentimento que acabou sendo gerado no coração de Saul era a porta e era a condição que permitia o espírito mal permanecer. Enquanto o sentimento de inveja e de ódio estivesse no coração de Saul, o espírito mal permaneceria ali na vida de Saul. É por isso que não funcionava mais. Davi tocava a sua harpa, adorava a Deus e o espírito mal continuava ali. Ele ficava se incomodado antes, mas agora não. É por isso que muitas das vezes ele começava a se lembrar da música das mulheres. Satanás, ele jogava as setas malignas na cabeça de Saul para ele continuar se sentindo inferior a Davi, ficar com inveja e com ódio de Davi. Então, Saul, todas as vezes, ele se lembrava daquela música das mulheres e se enchia de um sentimento maligno no seu coração, ódio, inveja, e era isso que acabava dando legalidade para o demônio permanecer na vida de Saul. Infelizmente, a maioria das pessoas não param para perceber, mas a música, a novela, o filme acaba trabalhando diretamente no coração da pessoa. Pare para pensar.
Como é que uma pessoa fica, uma pessoa que está sofrendo uma decepção amorosa e senta para ouvir uma música sertaneja, como é que ela fica? Ela chora junto com a música, ou uma música romântica, uma música de amor, ou quando você está assistindo uma novela e o inimigo da novela, o adversário, a pessoa do mal está vencendo, começa a matar muita gente, você fica nervoso, você briga com a televisão muitas das vezes. É por isso, porque essas coisas atacam diretamente o coração da pessoa e através dessas coisas, músicas, filmes e novelas e desenho, ele trabalha diretamente no coração para gerar um sentimento que legalize a permanência dele na vida da pessoa. Entendeu? É por isso que ele fazia Saul se lembrar direto daquela música. E quando ele se lembrava daquela música que as mulheres entoavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ele ficava furioso. E isso dava condições de Satanás atuar na vida dele. É por isso que ele quer que você continue escutando essas músicas, assistindo esses filmes, essas novelas. Pare para pensar. Uma pessoa que está no mundo do crime, qual o estilo de música que ele gosta? Músicas que falam de matar, de destruir, de morte, de drogas. Está entendendo? Através dessas coisas ele trabalha no coração. É por isso que em Provérbios 4:23, Salomão dá um conselho. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E é verdade. Através do coração de Saul procedia as saídas da vida, ou seja, as atitudes que ele tinha. E ele fazia muitas coisas ruins e perversas depois que perdeu a presença do Espírito de Deus. Porque Satanás atuava na vida dele. Ele não guardou o seu coração daquela música. Não buscou libertação. Por isso acabou perseguindo Davi a sua vida inteira. É por isso que você tem que guardar o seu coração dessas coisas. Jesus ele diz em Mateus 15, versículo 19, se não me falha a memória, que do coração procede a mentira, a fofoca, a idolatria e tantas coisas ruins, e isso contamina o homem. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração dessas coisas, é por isso que nós temos que vigiar para nos encontrarmos com o Rei naquele dia. Espero que através destas palavras eu tenha esclarecido um pouco mais o porquê que não podemos ficar dando lugar a essas coisas, amém? E procurar, como Davi, louvar a Deus, hinos que adoram a Deus, porque mexem direto com o nosso coração e é a Ele que nós devemos servir, amém? Espero que você tenha gostado. Compartilhe este vídeo, meu irmão, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like, nos ajude a evangelizar, envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa aprender e que Deus abençoará a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.